Aqui, você já percebeu que justamente quando as coisas estão começando a dar certo pra você, que você tá ali pertinho de realizar um sonho, de bater uma meta, de fazer uma coisa bacana acontecer, acontece alguma coisa dentro de você que você trava, que você paralisa, ou que simplesmente você desiste? Eu tô te perguntando isso, mas eu sei que esse é um ciclo muito doloroso, porque eu já estive dentro dele mais vezes do que eu gostaria. E eu sei que logo depois vem uma sensação gigante de frustração, misturada com vergonha, com sentimento de incapacidade, com sentimento de insuficiência. Mas, se a gente para olhar direitinho, na verdade, essa coisa toda de você se sabotar, não é que você quer ser a sua pior inimiga, sabe? Ao contrário, a autossabotagem é uma estratégia de enfrentamento super disfuncional que você usa para conseguir lidar com os seus medos, com as suas inseguranças. E se for isso mesmo o teu caso, esse vídeo aqui ele vai te ajudar muito, porque hoje eu quero trazer e te mostrar o que é a autossabotagem, o que está por trás dela, o que acontece nesses exatos momentos importantes que você paralisa. E mais do que isso, eu quero te dar 3 estratégias para que você consiga lidar com esse medo de dar certo e finalmente sair desse ciclo que te impede de crescer, porque a ideia desse canal é fazer você florescer. Olá, querida, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga. Olha, prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, você não tem noção de quantas mulheres inteligentes, esforçadas, determinadas, que fazem tudo direitinho, mas quando elas estão prestes a conquistar uma coisa que é importante, que faz sentido para elas, que realmente importa, uma coisa grande, surge uma voz interna dizendo o seguinte: será que você vai dar conta? Será que você merece isso? E se você conseguir, depois não conseguir manter? Sabe? E essas falas internas, elas são um problema, porque fazem com que essas mulheres comecem a evitar, a enrolar, a se distrair, a criar uma lógica de perfeccionismo gigante que leva à procrastinação, sabe? E tem mulheres que eu percebo que começam a criar problema onde não existe só para não enfrentar a possibilidade de fazer sucesso. E aí você deve estar se perguntando: ai, Raquel, nossa, ninguém tem medo de dar certo, ninguém tem medo de fazer sucesso. E eu vou te responder que sim. Muitas pessoas, aliás, muitas mulheres não sabem nem o que vão fazer caso aquele projeto dê certo. E em psicologia, a gente vai entender a autossabotagem como uma estratégia de enfrentamento, sabe? A gente olha para ela como uma tentativa inconsciente de evitar o medo, de evitar a exposição, de evitar o julgamento ou até a mudança de identidade que o sucesso pode te trazer. Porque sim, o novo assusta e assusta muito. Só que como psicóloga, eu preciso te lembrar que viver se sabotando te coloca numa prisão interna super invisível, porque você continua andando, você está planejando, você está fazendo as coisas, só que você está sempre em ciclos, você não segue direto, você segue voltando para o mesmo lugar. E é por isso que esse vídeo aqui eu considero ele tão importante. A gente vai conversar sobre 3 coisas que você pode fazer quando você perceber que você está se sabotando por medo de dar certo. Primeira coisa, você precisa entender que a autossabotagem ela não é uma fraqueza, ela é uma proteção. E talvez possa parecer muito contraditório o que eu estou te falando, mas me escuta, porque isso muda a forma como você se enxerga. Vejo uma galera aí demonizando quem se sabota, achando que elas estão fazendo de propósito, e não é isso. Querida, a autossabotagem não é um defeito da tua personalidade, ela não é um sinal da tua preguiça, da tua falta de foco, tá? Ela é, na verdade, uma armadura. Você está armada, você está com medo. E ela é uma tentativa inconsciente da tua mente de te proteger daquilo que algum dia te feriu lá atrás e que você aprendeu a ter medo. E se a gente tenta entender, a gente chega no ponto seguinte: crescer, mesmo que seja o seu maior desejo profundo, talvez seja o seu desejo mais assustador, porque o novo vai te trazer risco, o sucesso exige uma exposição, né, que você talvez não esteja pronta. As conquistas, elas pedem uma responsabilidade emocional que muita gente ainda não tem. E tudo isso pode ativar em você memórias antigas de muita dor, de muita crítica, de muita rejeição. Coisas que talvez você nem se lembre com tanta clareza, mas que o teu corpo e a tua mente ainda carrega como trauma, entende?
E falando com você agora, eu tô me lembrando aqui que antes de eu criar esse canal, eu ensaiei umas 5 vezes, sério. Eu criei e apaguei esse canal umas 5 vezes. Eu criava conteúdo, só que eu não mantinha constância. Tinha uma voz crítica que me dizia sempre que não estava bom o meu conteúdo o suficiente, mesmo sabendo que o sucesso vem da prática, né? E para quem cria conteúdo aqui, sabe que na internet o maior fator determinante é a constância. E eu acho que eu não conseguia manter essa constância porque eu sempre tinha medo de criar um conteúdo que não fosse bom o suficiente, sabe? E depois o que eu ia fazer caso esse canal funcionasse? O que viria depois? Quais os riscos dessa visibilidade toda? Tudo isso pairava na minha cabeça. Será que eu atrairia hater? Será que eu ia conseguir manter esse canal por muito tempo? Com a minha agenda super apertada? E aí fui trabalhar isso na terapia, porque é necessário. Eu não estou falando do simples fato de criar ou não um canal, já tinha criado 5 vezes e não tinha levado à frente. Tem outras camadas que a gente precisava dar uma olhada, e na terapia a gente trabalhou muito as minhas questões emocionais, as minhas questões psicológicas, de pensamento mesmo, e agora eu já não tenho tanto medo. Na verdade, eu não tenho mais medo. Tanto é que você tem visto conteúdos aqui quase toda semana, acho que toda semana eu tô colocando 2 ou 3. Eu vou começar a fazer live aqui no meu canal de membros, sabe? Eu tô tocando esse canal como meu projeto de vida, porque ele não é mais sobre mim, ele é sobre o quanto eu posso alcançar mulheres e ajudar elas a se desenvolverem. Mas sim, há um tempinho atrás, menos de 1 ano, menos de 6 meses, eu tava paralisada com medo de dar certo. E eu não tenho vergonha de falar isso pra você. E aí, em psicologia, a gente vai chamar esse meu funcionamento de um modo de enfrentamento desadaptativo, porque era o meu maior sonho, estar na internet, ajudando as mulheres, mas também era um dos meus maiores medos. E aí é como se a nossa mente, ela, diante de uma ameaça emocional, ela colocasse um escudo que dissesse: não vai não, não avança, porque da última vez doeu. E ela não está errada. E esse escudo, ele vai se manifestar de formas sutis, sabe? Você procrastina, você não posta, você esquece uma tarefa que era super importante, você começa a se distrair com outras coisas, você perde o entusiasmo, você não mantém a constância, e aí o que materializa que seu canal realmente não cresce. Só que entenda, não demoniza, porque atrás disso tudo está o medo. Medo de falhar, medo de se mostrar, medo de não dar conta. E muitas vezes o medo de sustentar uma nova versão sua, que é mais confiante, que é mais visível, que é mais poderosa. E se a gente para olhar bem profundamente dentro de você, na maioria das vezes, essa sua versão, que é mais confiante, que é mais visível, que é mais poderosa, ela não é reconhecida pelas pessoas que você ama. Aliás, talvez ela assuste essas pessoas, talvez ela desagrade, e você aprendeu a vida toda que não era para incomodar, que não era para decepcionar, que não era para ser demais. Então, mesmo que conscientemente você queira muito esse teu projeto, o seu inconsciente puxa o teu freio de mão e você se sabota. Tá? Vou deixar uma intervenção aqui que vai funcionar muito para esse exato momento que você perceber que você está paralisada por conta do medo. Você vai parar, você vai respirar bem fundo, porque respirar oxigena o teu cérebro de forma correta, e você vai se perguntar o seguinte: do que eu estou exatamente tentando me proteger aqui? Pergunta simples, mas com significado gigante, tá? Segunda coisa que você precisa entender e ficar claro: você não tem medo de tentar. Você tem medo de se frustrar com você mesma. E eu tô te falando isso porque eu sei que você já tentou várias vezes. Eu sei que você sabe começar. Eu sei que você sabe se dedicar, correr atrás. O teu problema é que quando chega perto da coisa acontecer, você trava, sabe? Sabe aquela parte que envolve visibilidade, que envolve validação, que envolve mudança? É aí que o medo de se decepcionar toma conta, sabe? E esse medo, essa sua insegurança, ela tem raízes na tua história de vida dentro dessa questão de autoexigência. Será que você aprendeu que você só merece aplauso se você for perfeita? Será que você aprendeu que se você errar, você se torna menos inteligente? Será que essas crenças que foram introjetadas basicamente em você falam para você escolher não se arriscar? Se você tentar e falhar, você é uma fracassada? Não sei. É você quem tem que saber e olhar para a tua história de vida. Porque a gente sabe que viver assim é super cruel
E se você não tentar, você nunca vai saber se você é capaz. Então romper com essas crenças é mais do que necessário, né? Vou deixar uma pergunta aqui para você pensar profundamente sobre isso que eu tô te falando agora. Se pergunta o seguinte: o que eu perco se eu nunca tentar de verdade? Eu me perguntei isso e, cara, eu perdia tanta coisa, sobretudo o meu propósito de vida. Eu falei, não, dessa vez vai, sabe? Então, essa resposta, ela vai te tocar de uma forma muito profunda, porque às vezes o que você está evitando não é a frustração com o mundo, é a decepção com a ideia de não ser alguém que você queria muito ser, tá? Terceira coisa, querida, e acho que é a última chave. Quando você se sabota, você interrompe um ciclo que poderia curar uma parte sua. Presta atenção aqui comigo. Cada vez que você supera o medo, você envia uma mensagem para o teu cérebro do seguinte: eu consigo. Cada vez que eu gravo um vídeo, eu mostro para ele, tá vendo? Você consegue, sabe? Ao passo que, cada vez que você desiste, você reforça a ideia do eu não sou capaz. E aí, você não só perde uma oportunidade, você fortalece a crença limitante que tem em você. E eu costumo falar muito para as minhas pacientes o seguinte: a autossabotagem vai manter em você feridas abertas, porque ela te impede de construir novas evidências sobre quem você é de verdade. Porque quando você não se sabota, você vai lá e faz, você fala, caramba, eu sou capaz. E aí, essa coisa de você se sabotar sempre é como se você estivesse limpando uma ferida com todo cuidadinho, planejando, executando, nananã. Mas na hora de passar o remédio, você larga tudo e sai correndo. Essa ferida nunca vai cicatrizar, tá? Então eu quero te colocar para pensar e te convidar, na verdade, a passar remédio, a assoprar, a esperar, secar, tá? E eu quero que você comece a fazer isso hoje, porque conhecimento sem ação não vai te gerar transformação. Quando a gente terminar esse vídeo aqui, você vai escolher uma pequena ação hoje que represente o seu seguir em frente, mesmo com medo. Pode ser mandar um e-mail, terminar um projeto, retomar uma coisa que você está deixando parada lá na tua gaveta há um tempão, e depois você vai celebrar. Eu preciso que você reconheça a tua coragem, reconheça os teus resultados e reconheça as tuas conquistas. Faz essa ação, depois você comenta aqui embaixo qual foi a ação de coragem que você teve hoje a partir desse vídeo para romper com a tua autossabotagem. De novo, conhecimento sem ação não te gera transformação. Ah, Raquel, o vídeo foi incrível, mas o que ele fez você fazer na prática, tá? Não adianta ficar assistindo esse vídeo se você não colocar algo que fez sentido para você aqui em prática. E a ideia é que você saia daqui entendendo o seguinte: a autossabotagem é um pedido de ajuda, é a sua mente dizendo, eu quero, mas eu tenho muito medo. E a tua missão agora é aprender a colher esse medo, sem deixar que ele decida por você, porque isso seria paralisia. E internalize uma coisa: você não precisa ser perfeita para conquistar. Você só precisa continuar, mesmo que aos poucos, tá? É isso que eu tenho feito aqui no meu canal. Não tá perfeito os vídeos, vai ter vídeos que você vai ver de um jeito, outros de outro. Você vai assistir as melhorias se você ficar aqui no canal. É natural do processo, sabe? Não precisa da perfeição. Precisa de constância. Faz sentido para você? Eu espero que realmente sim. Agora eu preciso que você me conte uma coisa. Esse vídeo aqui, ele fez sentido para você como um todo? Se você disse sim, já curte para o algoritmo saber, porque todas as vezes que você curte, o algoritmo entende, nossa, esse vídeo é muito bom, eu vou entregar ele para o maior número de pessoas. E aí você me ajuda com o meu propósito de vida, que é alcançar o maior número de pessoas através da psicologia. E se esse é o teu primeiro vídeo aqui no canal e você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque a meta é que todos os dias eu venha aqui trazer um conteúdo que vai te desenvolver como mulher e como pessoa. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo, tá?